Histórias. Hoje e neste tempo eu quero falar sobre uma história. Histórias são muitas as que nós já ouvimos lá na infância, na adolescência, na juventude. E quantas vezes e quantas histórias já ouvimos? Algumas nós gostamos, outras não. Isso não é o mais importante. Há histórias que se diz escrever com H ou sem H. Histórias verdadeiras, histórias mera ficção, invenção. Mas eu quero, neste tempo, falar sobre uma história ou a história mais importante da humanidade. Você já deve estar pensando qual seja, ou perguntando qual seja. Eu quero falar sobre a história do povo de Deus, a história do povo de Israel. Eu quero falar desse Deus que um dia chamou um homem chamado Moisés, lá bem distante da onde estava o povo, lá no Egito, e chamou esse homem Moisés e deu a ele a indicação do que pretendia que ele fizesse. Na verdade, Deus queria agora, depois de tanto tempo, libertar o seu povo da escravidão egípcia. Claro que Moisés relutou, mas acabou indo até o Egito e foi lá falar com o rei, segundo a orientação do próprio Deus. E depois de muitas lutas, dificuldades, pragas, quantos problemas o Egito enfrentou e o povo de Israel também, Faraó libertou o povo para ir, segundo a orientação de Deus, apresentada agora por Moisés. Moisés, claro, reuniu tudo que o povo tinha, exigiu todas as posses desse povo e partiu em direção à terra prometida. Ele sai do Egito com o povo de Deus, o povo de Israel, com o propósito e com a visão lá na terra prometida. Que luta! Quantos problemas, quantos percalços Moisés enfrenta com esse povo nesse caminho da terra prometida. E então, para que tudo não ficasse tão simples, agora ele se depara com o Mar Vermelho. Mar. Falando em mar, todos nós já sabemos. E o que fazer? Principalmente quando eles descobrem que Faraó vem com o seu exército na busca de levar de volta para o Egito esse povo de Israel. Claro, Moisés clama a Deus e Deus diz, toca a vara aí no mar, é fácil. E Moisés então obedece a Deus mais uma vez, toca a vara ali no mar e o mar se abre, formando aquela grande estrada. E diz o texto que Moisés passa a pé enxuto. Olha que interessante. Moisés passa a pé enxuto, com todo o povo. E nessa história a gente vai descobrir que o exército de Faraó vem e entra também nessa estrada, mas lá no meio, do meio para o fim, não sei bem dizer, mas o mar se fecha. Todo o povo de Israel já havia passado e então o mar se fecha. E o exército, o melhor exército de Faraó, sucumbe ali no mar, nesse mar vermelho. É tão interessante que Moisés, ao passar o mar, ao chegar do lado de lá, ele então faz tem uma inspiração e faz o seu primeiro cântico, logo após a travessia do Mar Vermelho. Ele louva, ele exalta a Deus por isto. Mas o caminho era longo. As dificuldades ainda viriam muitas e muitas. Quantos problemas e que situações eles enfrentariam ali no deserto depois do Mar Vermelho. Mas é interessante que consideremos que a luta foi grande, mas eles enfrentaram Moisés à frente e tantas coisas mais, até que então Moisés consegue ver a terra prometida. E Moisés, infelizmente, não teve a oportunidade de adentrar na terra prometida, mas pôde confirmar com exatidão o cumprimento da promessa de Deus em dar ao seu povo a terra
prometida. Ele então faz agora o seu último cântico. Logo que passa o Mar Vermelho, ele canta, ele louva a Deus. E agora ele faz o seu último cântico. Ele sabe que já não teria muito mais para ir adiante com esse povo. E esse último cântico é algo maravilhoso. Está em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio 32, versículo 4. E nesse cântico, no versículo 4, ele diz, exaltando a Deus, Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é Ele. Olha que expressões maravilhosas e lindas para se relacionar com Deus, mostrar de fato a grandiosidade desse Deus. E Moisés sabia disso. Ele havia enfrentado tantas lutas, mas ele sabia que Deus estava no controle. E ele agora tinha a vitória. Esse cântico que Moisés pronuncia é o seu último cântico. Mas diante da terra prometida, certamente ele canta com alegria, ele canta com satisfação, ele está vendo o seu trabalho concluído. Muito ainda teria que ser feito, mas o seu trabalho, a sua responsabilidade, ele havia concluído. Então ele canta com satisfação, ele canta com alegria diante da terra prometida. Ah, que coisa linda quando nós temos a sensação da missão cumprida, sem dúvida alguma. E o tema central desse cântico, desse último cântico de Moisés, é, sem dúvida alguma, o nome do Senhor. Ele pretende, ele tem como propósito exaltar o nome do Senhor. Olha que coisa interessante quando pensamos isto, quando descobrimos esta maravilha, não é? Ele exalta os atributos de Deus. Ele não esqueceu, ele não desanimou, ele não desacreditou de Deus, ele continuava com a sua fé firme em Deus. E os atributos de Deus que ele exalta é o amor. Deus é amor, é a justiça, Deus é justo, é a verdade, Deus é verdadeiro e Deus é misericordioso. Amor, justiça, verdade e misericórdia, sem dúvida alguma. Em contrapartida, olha que interessante, a incredulidade, a ingratidão e incredulidade do povo de Israel. Mas Deus continua sendo amor, justiça, verdade e misericordioso. Certamente o seu propósito, ou o propósito desse cântico, dessa mensagem cantada, era impactar a mente e o coração da nação israelita com o ensino da vontade de Deus. Deus tem a sua vontade e nós precisamos caminhar segundo a vontade de Deus, com a certeza absoluta de que, se assim fizermos, estaremos fazendo o melhor e o melhor será revertido para nós mesmos. Que história linda é a história de Israel, que fala de um Deus único e verdadeiro, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Que esse mesmo Deus te abençoe e que cada dia possamos perceber a sua ação, não mais lá no Egito, não mais lá no deserto, mas em nossas vidas, na vida dos nossos familiares, daqueles com quem nós convivemos dia após dia. Meu abraço e que Deus o abençoe.